Um pouquinho. Só um pouquinho. Som. Sim, assim. Ficou bom? Está saindo? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Agora vai! Acho que eu vou passar, né? Sim, onde está Oi? A varinha de pão entregar, hein? Mas agora está dando uma microfonia, fica abaixando um tiquinho. Ainda está assim. Enfim, vamos lá? Professor Saúde. Boa noite a todos. Obrigado, meninas, por terem ficado mais pertinho, porque a gente gosta do negócio assim, bem caloroso mesmo. Rolou? Bom, 7 de maio, terça esquerda. Para quem não nos conhece ainda, por favor, é @terça-esquerda, bem facinho nas redes sociais. E por mais que a gente, que pareça um jabazinho, é importante e um dos principais meios de divulgação de qualquer trabalho hoje são as mídias sociais. Muitas vezes as pessoas não podem estar aqui presentes, mas acompanham esse trabalho, acompanham essa divulgação pelas mídias sociais, sejam elas Instagram, Facebook ou YouTube. Obrigada, Breno, por toda a dedicação em subir os vídeos, viu, galera? Quem está aí acompanhando via Facebook, os nossos vídeos de 2 anos do Terça Esquerda estão todos no YouTube, no canal Terça Esquerda. Então entrem, compartilhem, dá um sininho lá pra gente, belezinha? É muito importante isso para que a gente possa divulgar, né? O YouTube hoje é um canal de divulgação, de diálogo, porque as pessoas participam com os comentários. Saulinho, liga. Valeu. Hoje nós temos a honra honradíssima de ter aqui o professor Paulo Henrique Bandeira. E antes de eu dar esse espaço de voz para ele, eu queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, assim, por essa presença. Muito obrigada por acreditar nesse trabalho. Porque a gente crê que esse espaço de diálogo, quando a pessoa vem e escuta, ela está assim, realmente fortalecendo isso para a gente. Obrigada a Maria José Rosa Teixeira. Falei, pronto. Só para constranger. Só para causar um orgulhinho só. Como a gente gosta, só para botar o público, a gente atesta. Obrigada, Bruno Seixas. Bruno foi cooptado a vir para cá, pelo que eu entendi. O Bruno é coordenador estadual, né, do movimento LGBT do Estado. Isso é muito importante, porque essa semana a gente teve algumas, né, quem acompanha a gente lá nas páginas vai até ver alguns comentários. E um comentário frio, né, nas redes sociais ele é muito pessoal, a gente lê com uma certa pontuação, dependendo do que a gente acredita ou não, a bandeirinha que a gente levanta ou não. Mas quando a gente está aqui conversando, olhando no olho, sentindo, vendo, pegando, tocando, o afeto fala mais. E é sempre importante, por isso que o espaço do diálogo do Terça Esquerda, ele é muito importante, a gente gosta mesmo de fomentar esse diálogo, porque a gente acha e acredita fielmente que o diálogo constrói pontes. Desliga o rádio para mim, por gentileza, querido. Obrigada. Amora, desliga o rádio para mim, Amora. Até que o jogo não, pô, deixa o galo. É só o rádio. E eu queria passar a palavra agora para o Saulo, que vai ler para a gente, né, um posicionamento muito sério da casa e muito sincero, e vai ter um marco inaugural aqui que eu acho muito importante, até mesmo para outros estabelecimentos de Belo Horizonte, que a gente sabe que fomenta cultura, fomenta política, mas não tem a mesma postura, mas enfim, estamos em processo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Então, eu vou ler uma carta pública aqui que foi postada ontem pelo Corimbá, né?
explica um pouco esse processo de adaptação, de mudança, de reconhecimento das falhas, dos erros e de procurar abrir novas portas, até por conta desse processo de aprendizado que a própria terça esquerda oferece para a gente aqui, a cada 15 dias. O Corimbar vem a público tratar de um assunto que está na agenda social do país, que é a discriminação contra pessoas do grupo LGBT, e pedir desculpas às situações lamentáveis que este bar protagonizou. O bar é um estabelecimento aberto ao público, de modo que é dever, imposto por lei e pelo respeito à dignidade humana, tratar clientes de maneira igualitária, respeitosa e com cortesia. Hoje, não cabe mais, em nosso bar e em nosso país, quaisquer manifestações LGBTfóbicas. Contudo, nessa caminhada de 48 anos de história do Corimbar, houve duas situações recentes, ambas com mulheres, em que o bar se comportou de maneira inadequada, numa atitude lesbofóbica. Antes de tudo, pedimos desculpas mais uma vez, desculpas às mulheres envolvidas e informamos que as suas vozes ecoaram. Essas denúncias catalisaram o início de uma mudança de postura na estrutura do bar. É preciso reconhecer que o nosso bar familiar reflete, em certa medida, a sociedade em que está inserido. A importância de reconhecer atitudes é que isso permite atuar na raiz da questão, para mudanças efetivas além da retórica. Com a chegada da nova geração na ajuda da gestão do bar, o espaço vem sendo disponibilizado para uma série de ações, eventos que primam pelo respeito à diversidade sexual, à identidade de gênero, religiões, cores e classes sociais. Essas discussões não somente tangenciam o bar, como nos levam a reflexões, abrem os olhos para a diversidade, para uma geração que luta pelo respeito integral às pessoas. Tais eventos e olhares da nova geração evidenciam que é época de mudança de postura e comportamento. Essa mudança passa pela capacidade de estabelecer diálogo entre as gerações e compreender o contexto histórico e as múltiplas vivências dos membros estabelecidos nessa família. O Corimbar foi fundado na década de 70, são 48 anos de luta pela sobrevivência e muito diálogo entre os dois lados do balcão. É ainda um dos tradicionais bares de Belo Horizonte e teve, na sua maior parte da história, um público frequentador heteronormativo, classe média e, via de regra, conservador. Nós que nascemos na década de 50 carregamos uma visão de mundo conservadora, talhada pelo trabalho infantil, baixa escolaridade, racismo, homofobia, entre outras tragédias sociais que ainda assombram o nosso país. Essa história deixa claro que a estrada para o respeito integral apenas começou a ser trilhada. É preciso nos reeducar. O Corimbar continua a ser um bar tradicional, perfeito para ir com seus amigos e com a família, deixando claro que onde tem afeto, tem família. Para sentar, experimentar as delícias que a Dona Fátima faz, beber a cerveja mais gelada do Belo Horizonte, ouvir uma boa música e agora com uma garantia de passar um período muito agradável por aqui. Assim, em 2019, o Corimbar assume seus deveres e responsabilidades, se retrata publicamente e convida os pares para empreender ações contra a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero e pelo respeito a todo tipo de diversidade da nossa clientela. Assim, cientes do nosso papel, junto aos demais estabelecimentos abertos ao público e com respeito a todas as formas de amor, nos despedimos. Essa foi uma carta que nós colocamos, né? E para mostrar assim que a gente
o Corimbá, depois dessas ações, está disposto a abrir uma nova janela. A gente está lançando aí uma campanha que é o Movimento dos Bares pelo Respeito à Diversidade. Então, aqui no Corimbá, existe respeito à diversidade, está o adesivo colado no banheiro. No Corimbá, você é livre para usar o banheiro correspondente ao gênero com que se identifica. Transfobia não. E mais uma vez, obrigada Corim, obrigada Salva, Letícia, obrigada Tia Patinha, obrigada Loura, obrigada Zé, obrigada a toda essa equipe linda do Corimbá, que sempre trata a gente com muito carinho, muito respeito. E valeu mesmo por nos acolher durante tanto tempo e continuar nos acolhendo. E agora, com a gente, queridíssimo professor Paulo Henrique Nogueira. O professor é professor de Sociologia da Educação na Faculdade de Educação. E a gente vai abrir a fala dele, ele vai ter 30 minutos de exposição, né, livre para colocar o que ele vai entender. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, assim, é muito importante a nossa participação aqui, enquanto ouvintes, porque isso enriquece muito o diálogo, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, ou que mandem, né, um papelzinho, um bilhetinho, tem aqui o Breno. Se você não quiser vir ao microfone, a gente anota a pergunta e faz para vocês, não tem problema, mas é muito importante essa participação. Então, professor, seja bem-vindo. Palavras. Primeiro eu quero agradecer de coração, porque são pessoas queridas que eu conheço há muitos anos, né, colegas da Rede Histórica do Belo Horizonte. E segundo, porque é um espaço de resistência e a gente precisa resistir com todas as nossas forças a uma onda conservadora que esse país está atravessando e daquelas que talvez sejam das mais potentes, porque ela é uma onda inominável, né? Ela é uma onda difícil a gente nomear, porque ela tem dentro dela diferentes composições de um campo conservador, de um campo de direita, que tenta destruir direito, destruir o Estado de Direito que esse país tem, conquistas históricas dos trabalhadores, e que usa a pauta do gênero, a pauta da diversidade sexual, para fazer essa destruição do Estado, da destruição do direito, que a gente tem que ficar muito atento, né? E esse uso é um uso muito esperto, muito ladino, e se dá no mundo inteiro. Quer dizer, toda a ofensiva contra as discussões sobre gênero, elas são organizadas mundialmente. Elas se dão em toda a América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. A Hungria foi um país que recentemente proibiu que a universidade discutisse e investigar sobre gênero. No Brasil, há tentativas dessa ordem, através da escola sem partido, das pessoas que não veem o debate de gênero como um debate ideológico, o que não é verdade. Então é necessário que a gente resista bravamente, porque inclusive parte das pessoas que usam desse discurso, o usam de forma oportunista e de forma extremamente ladina, para criar um pânico moral, para criar uma certa confusão sobre o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é processos e identidades trans, em que contexto essas pessoas elas vivem uma experiência que seja distante, né, do heterossexismo ou de experiências heterocentradas. Eu vou controlar meu tempo, porque eu, como professor, tento falar muito. E eu já queria, de antemão, pedir desculpas, porque o tema da mesa é um tema muito amplo para eu dar conta. Quando eles me perguntaram se era para mudar, eu disse para não mudar, porque eu achei que qualquer tema seria amplo. Então, a ideia de ser LGBTQIBH, eu não consigo falar disso, porque eu sou viado, né, gente? Então, só posso falar da minha experiência como viado. Então, como eu só posso falar da minha experiência do sujeito de classe média, pardo, que me passa socialmente como branco e que circula em redes de sociabilidades que são de classe média, intelectualizadas, né? Eu tenho 52, 53 anos. Então, o meu processo de socialização, de reconhecimento da minha homossexualidade é muito restrita
a certos componentes de classe, de gênero e raça que me acompanham. E eu seria extremamente, como é que eu posso falar, extremamente inoportuno, inadequado se eu falar de experiência de sujeitos que eu não tenho, né? Então, a experiência de gays e lésbicas de periferia, de gays e lésbicas negros e negras, gays e lésbicas que vivem em situação de vulnerabilidade social, que vivem na rua, gays e lésbicas jovens. Na minha juventude, andar de mãos dadas com meu companheiro, com meu namorado, era da ordem do impossível. Então, eu sou casado há mais de 20 anos com um cara e eu não saio de mãos dadas com ele na rua. Porque ele tem 56, eu tenho 53, e a gente se sente muito vulnerável quando sai à rua, né? Esse é o efeito da homofobia. A gente foi tão criado para viver na clandestinidade, para viver em situações que você não pode demonstrar afeto porque você ama, que eu não toco nele publicamente, né? Nem ele a mim. A não ser raramente a gente vai comemorar aniversário de casamento, e vai para um restaurante, te dá uns beijinhos, um selinho, mas nada muito comprometedor. Porque a gente foi educado numa época, ele na Argentina e eu no Brasil, no período de ditadura militar, eu e ele, então os afetos homossexuais não eram permitidos em público. E hoje em dia eu fico muito feliz quando eu vejo jovens de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos mostrando afeto em público, né? Dizendo que amam e que desejam pessoas que não são heterocentradas, que não se reconhecem a partir da normativa heterossexual. Então eu não pretendo falar da experiência de todo mundo e nem pretendo falar da experiência necessariamente de Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte é uma cidade muito grande, né? Tem várias experiências gays e lésbicas aqui. E muito menos falar das experiências trans, que eu acho que tem uma radicalidade na sua forma de experienciar a ideia de se distanciar de um parâmetro heterocentrado, que eu também não posso dizer. Apesar de pesquisar, minha pesquisa atualmente na universidade é sobre pessoas trans na UFMG, nós temos vários alunos e alunas trans que chegaram na universidade, mas os meus sujeitos de pesquisa são sujeitos também que têm uma realidade que é muito própria, são meninos e meninas de classe média, a maior parte deles entraram na universidade a partir da criação do nome social, e eles vêm de uma trajetória que não é de exclusão social, pelo menos a exclusão social, por exemplo, que vivem as travestis que fazem, por exemplo, a prostituição. Já fizemos uma pesquisa com a população trans, as travestis que prostituem em Belo Horizonte, e muitas delas, muitas que eu falei, em torno de 20%, concluem o ensino médio, algumas delas fazem universidade, mas não têm emprego. Então, o acesso que elas têm à renda é a prostituição. Então, são públicos muito diversos dentro de um guarda-chuva chamado trans. E muito diversos do ponto de vista do que é LGBT. Se você pensar que existe gays, que existe is, que existe as, na experiência dos intersexos, dos assexuados, dos pansexuais, então não dá para em 30 minutos falar de experiência que eu conheço muito pouco. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar muito mais daquilo que nos nomeia, né? Como é que a gente é nomeado? A gente é nomeado pelo nosso desejo? Sim. Quer dizer, pessoas gays e lésbicas, elas são assim nomeadas porque elas possuem uma identidade de gênero homem e mulher, mas desejam sexualmente pessoas que se reconhecem também como homens e mulheres. Isso é que é ser gay e lésbica, né? Gay e lésbica é uma experiência de orientação sexual. Homens gays gostam de outros homens que também se reconhecem como gays, lésbicas gostam de outras mulheres que se reconhecem como lésbicas. Esse é um nível da conversa. O outro nível da conversa são as pessoas trans, que têm identidade de gênero que de alguma forma contraria como elas são lidas socialmente. Então, as pessoas trans, elas se veem como identidade de gênero que a sociedade não as reconhece como tal. Então, há um outro processo de saída do heterossexismo da perspectiva heterocentrada, que não é pelo desejo, mas que é pela identidade. E as pessoas trans, elas podem tanto serem homossexuais ou heterossexuais, independente da identidade de gênero que elas escolheram para si. Então, esse é um outro aspecto da conversa. Mas tem um terceiro aspecto da conversa, que não é só o desejo, não é só a identidade de gênero que nos nomeia. Na verdade, o que nos nomeia é o preconceito, né? A primeira vez que eu fui chamado de viado na minha vida, eu não estava desejando nenhum outro homem.
é pelo fato de eu ser marica, de eu ser bicha, de eu ser afeminado. A primeira vez que alguém falou para mim, você é viado, você é bicha, eu tinha 7 anos. E eu fui beijar um cara com 13, 14. Então, não é o desejo que nos nomeia. O que nos nomeia, na verdade, é a homofobia, é a transfobia, é a lesbofobia. É a violência que incide sobre os nossos corpos que diz quem nós somos. Antes de eu dizer para mim que eu não desejo meninas, mas eu desejo meninos, isso foi ensinado com 12, 13 anos, eu já era nomeado como viado. Por isso que a homofobia ela atinge todas as pessoas que não correspondem a uma certa expectativa de como é que a gente constrói essa identidade de gênero. E não importa se você é lésbica, é trans, é homossexual, é gay, é bicha, é viado, não importa. O fato de você não corresponder a uma expectativa que detém sobre o teu corpo, sobre a tua nomeação, é que te faz ser localizado num lugar que não é da heterossexualidade. Portanto, a homofobia é um sistema de controle sobre os corpos, né? Pessoas heterossexuais também sofrem homofobia. Eu tinha colegas na escola que não eram homossexuais, que não eram gays, que não eram lésbicos, não eram trans, mas sofriam homofobia. Porque homofobia tem a ver com isso. Todo homem que não é suficientemente viril, toda mulher que não é suficientemente feminina, sofrerão homofobia. Independente se ela desejar outro homem ou outra mulher. Põe o dedo aqui, deixa pra... Tá bom? Não. Então, falar da violência de forma a nomear, porque aqui nós estamos com tanta gente querendo controlar os corpos. Porque a homofobia é uma forma de violência. E o Estado policialesco, o Estado que utiliza de artifícios para impedir o direito, para impedir a circulação da liberdade, para restringir as possibilidades que as pessoas têm de se manifestarem, serem felizes, desejarem o que elas querem desejar, que é um pouco que está desenhando-se no Brasil, né? O Estado protofascista tem que controlar os corpos. E controlar os corpos é você, de alguma forma, controlar o desejo, controlar a identidade de gênero. E por isso que nós estamos vivendo situações onde a homofobia é utilizada para criar pânico moral. Tem uma autora, eu não queria citar texto, mas tem uma autora americana, chamada Gayle Rubin, que ela tem um texto chamado, exatamente o título eu não sei, mas ela nomeia como é que a violência de gênero foi utilizada, por exemplo, durante o período macartista nos Estados Unidos para o combate anticomunista. Então, gente, defender que as pessoas possam livremente expressar suas identidades de gênero, expressar seus desejos sexuais, sejam homossexuais, heterossexuais, pansexuais, assexuados, é fundamental para a sociedade democrática. A sociedade democrática permite que as pessoas expressem aquilo que elas desejam, expressem como elas se sentem confortáveis com a sua identidade de gênero. Quando o Purim, que é um lugar, que é um bar, e o bar é o lugar que o brasileiro se encontra para viver uma experiência de transgressão, de afirmação de si, de reconhecimento dos seus desejos, de criação de um intervalo no seu cotidiano, uma experiência com lazer, com práticas educativas. O bar é muita coisa junta, né? O bar também é um lugar que as pessoas expressam o seu desejo, expressam a identidade de gênero. Então a gente tem que, de alguma forma, acalentar a ideia de que o bar é um espaço democrático que cabe todo mundo, a sociedade brasileira é um espaço democrático que cabe todo mundo, e é papel da esquerda cumprir isso. E a esquerda tem muita dificuldade com essa pauta, né? A Marielle, quando ela morreu, ela foi nomeada como favelada, ela foi nomeada como mulher negra, mas silenciaram o fato dela ser lésbica. E ela é lésbica. E Marielle vive porque ela é lésbica também. E o desejo de Marielle por outra mulher é o meu desejo por outro homem, o desejo de todos nós para uma sociedade mais democrática. Então, se Marielle vive, então ela vive na sexualidade que ela tem, naquilo que ela carregava, e chamar a atenção na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro sobre uma sociedade que era militarizada, antidemocrática, milicializada também, que usava do Estado para ter violência, bater em preto, pobre, favelado, e também em mulheres lésbicas, em homens gays, em bissexuais, travestis e transexuais. Esse Estado faz isso, a partir do momento que não pune quem os agressores, nem faz investigação. As travestis que morrem em Belo Horizonte, assassinadas, elas não são investigadas quem cometeu esses atos. Quer dizer, é necessário que a gente tenha uma militância constante, que a gente discuta no campo da esquerda
a capacidade que nós temos de gerir uma pauta na esquerda de avanço democrático para discutir o gênero e as políticas ligadas à sexualidade. Eu acho que o tempo acabou, eu falei muito rápido. Você falou aí que estava... Deixa eu ver aqui na minha contagem quanto falta. Então, é verdade, está falando rápido. Então, seguindo essa questão da violência, acho que eu posso falar um pouco mais. A ideia do pânico moral, gente, ela tem a ver com o silenciamento de todos os comportamentos, expressão de gênero, todas as formas de estar no mundo que contrariam essa norma que a gente nomeia como heterossexual. A heteronorma, ela tem a capacidade de não apenas cerveja e água ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade não só de criar um sentimento de repulsa para as pessoas que são LGBTs, mas também de consolidar uma prática de vigilância sobre os corpos. Se a homofobia é vigilância de gênero, que essa é uma ideia também preciosa, né? E se todo mundo que contraria uma perspectiva heterossexual de alguma forma é vítima da homofobia, então é necessário que a gente discuta esses mecanismos que qualificam, marcam os corpos como os corpos que são dissidentes, como corpos que são inadequados, como corpos que não são viáveis. Essa ideia da inviabilidade dos corpos tem a ver com a forma como a violência age sobre nós. E aí, falando um pouco mais disso, eu comecei dizendo da minha experiência como homossexual, né? Como eu nomeio, quando eu me nomeio, por exemplo, como bicha, como viado, como gay, e essa forma de nomeação me dá algum tipo de lugar nas hierarquias de gênero. Nem todas as pessoas que se expressam, que têm desejos homossexuais, se reconhecem dessa forma. E isso também se dá porque elas querem, de alguma forma, escapar da violência de gênero, né? Elas querem escapar da violência homofóbica. É muito mais possível homens gays, por exemplo, que são viris, masculinos, e que têm práticas homossexuais, recusarem a identidade para si como homossexuais, porque de certa forma os protege. Então, há uma cadeia de vulnerabilidade que atravessam as homossexualidades. E é importante dizer que eu estou falando isso no plural, né? Homossexualidades. Porque, de fato, não se trata de uma única identidade de gênero e nem mesmo de uma única orientação sexual. Que a gente pode até tentar, inclusive, ao abrir essa caixinha das homossexualidades, voltar a discutir a questão das pessoas trans, né? Que não necessariamente são homossexuais, mas pelo fato de exercitar algum trânsito de gênero, são lidas socialmente, muitas vezes, como homossexuais. Então, aquilo que se diz com a travesti, por exemplo, que está fazendo a prostituição, que está se prostituindo, ao se chamá-la de viado, de bicha, ao se chamá-la de qualquer outra coisa pejorativa, né, para nomear a sua performance de gênero como inadequada, porque não se reconhece a ela como mulher trans, é justamente essa variedade que a violência se expressa. Recentemente, por exemplo, eu vi uma entrevista da Pablo Vittar, e a Pablo, ela diz muito lá nesse texto dela, né, como é que o fato dela subir no palco, montada de mulher, fazer um show, como esse ato é um ato político, como é um ato de resistência. Porque esses corpos são convocados constantemente, eles são interpelados por essa norma, que é a expressão da violência, e vocês, de alguma forma, desafiar essa nomeação é, de alguma forma, se posicionar politicamente, é você se reconhecer em outro lugar que não é da violência. E é muito, muito sutil tudo isso que a gente está falando, né? Tem um nível de sutileza muito grande. Não é algo fácil, não é algo simples. Talvez para a gente tentar entender isso um pouco melhor, essas complexidades, essas sutilezas que envolvem as experiências LGBTs, talvez valesse a pena, com algum risco de comparação, a gente pensar os efeitos, por exemplo, do racismo na nossa sociedade, né? As pessoas negras, eu como um pardo, que não sofro racismo, me passo por branco, eu não sofro violência racista, né? No Brasil, pelo menos. Mas as pessoas negras que acordam todos os dias e que podem, naquele dia, vir a sofrer uma violência racial, de alguma forma é a violência que as localiza no mundo.
Eu tenho um amigo que ele é branco e ele adotou uma criança negra. Até o momento de ele chegar na escola, o menino nunca tinha se percebido como negro. Ele era tratado como menino. Ele foi nomeado como negro quando ele chegou na escola. Um coleguinha falou que o cabelo dele não era bom. Então, querendo fazer essa comparação, que não é tão próxima assim, por conta das especificidades que existem, né? As identidades raciais, as identidades sexuais de gênero, é possível a gente pensar, então, como é que esse debate está no centro da democracia. Está no centro da capacidade que a gente tem de alguma forma, lutar contra as violências, lutar contra a discriminação, lutar contra os processos opressivos e discutir o acesso ao direito. Quer dizer, tentando trabalhar um pouco dessa conexão, na hora que a gente, por exemplo, diz que o Estado brasileiro ele tem que reconhecer todo o agravo que foi feito à população negra, que foi sequestrada da África para vir para o trabalho escravo no Brasil, portanto foi escravizado, é essa lógica que deve orientar o Estado. Qual o nível de políticas afirmativas que tem que ter para pessoas LGBT? Há várias demandas que o Estado muitas vezes não assume. E quando assume, não provê aquilo que deveria prover. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no caso das pessoas trans, todo o debate sobre o processo de transgenificação. O Brasil é um país que não consegue garantir, apesar de haver avanços significativos na esfera do SUS, por exemplo, pelo menos nos últimos 20 anos, da criação, por exemplo, dos ambulatórios trans. Belo Horizonte tem um, mas o atendimento deveria ser bem melhor, o nível de pessoas atendidas poderia se expandir, enfim, as demandas que existem poderiam ser consolidadas, né? A gente tem agora, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal com a possibilidade de criminalizar os processos de homofobia, sejam eles lesbofobia, gayfobia ou transfobia. E a discussão ela foi suspensa, né? Na última vez que entrou em votação. Possivelmente, com os votos que já existem, é possível que nós ganhemos, né? Que haja a criminalização das posturas homofóbicas, né? Mas o tempo inteiro que a gente percebe é que a gente necessita do Supremo Tribunal Federal, como foi no caso do reconhecimento da união do casamento de pessoas, aspas, do mesmo sexo. Esse nome não é bom, mas enfim é o que nós temos. O casamento homoafetivo. Por que não é bom? Porque não são experiências de casamento nem pessoas do mesmo sexo, nem homoafetivo, já que existe a possibilidade de pessoas trans serem heterossexuais. Mas enfim, é isso que o direito conseguiu construir. A gente trabalha com essas duas dimensões, né? O homoafetivo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, o casamento igualitário. É uma forma da gente nomear relações que não são heterocentradas. De qualquer maneira, no Brasil, esse tipo de avanço depende do Supremo Tribunal Federal. A gente não consegue ter no Legislativo, na Câmara ou no Senado, processos de fato de aprovação de leis que garantam a proteção do direito de pessoas LGBTs. O que demonstra a fragilidade da nossa democracia. Né? A gente não consegue estabelecer, até mesmo se a gente pensar, ampliando um pouco essa conversa, nos direitos relativos à reprodução, por exemplo, das mulheres, né? Nós estamos discutindo um aborto legal, mais uma vez a pauta conservadora do Congresso está querendo impedir que mulheres que forem estupradas tenham o direito de acesso ao aborto legal. Então, se a gente ampliar, quer dizer, se a gente depender do Senado e da Câmara para tratar de direitos reprodutivos, direitos sexuais, direitos de identidade de gênero, nós estamos no salvo. Porque há um compromisso claro dessas duas câmaras, né, desses dois legislativos, ao retrocesso. Eles estão comprometidos com a pauta de retrocesso, comprometidos com a agenda conservadora de perda de direitos, de vitimização, de reiteração do processo de vitimização. Essas mulheres vão ser tratadas novamente como aquelas que foram responsáveis, né, pelos atos que elas sofreram. E isso é muito danoso do ponto de vista do direito das mulheres, de direitos de gays, de lésbicas e por aí vai. Então, é necessário que a gente fortaleça esse debate, que a gente amplie essa discussão, mesmo num contexto tão adverso como esse que a gente está vivendo no Brasil, né? Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui,
essa tentativa que a gente tem de construir força, de se organizar, de criar uma certa reverberação política, de apontar para a necessidade de ampliar as nossas forças, né, com quem a gente dialoga, ela é fundamental. Possivelmente eu acredito que talvez o que esteja faltando para a gente é justamente isso, né? Na época das eleições, as últimas eleições entre o Haddad e o Bolsonaro, eu vi muitas vezes colegas meus da esquerda, que estavam em partidos ou não, uma coisa de que a gente não estava fazendo trabalho de base. E eu fico me perguntando o que é fazer trabalho de base numa sociedade que é tão digitalizada, que é com tanto meios virtuais, com tanto acesso à informação, né? E porque aparentemente a base ela está num lugar distante, né? Num lugar que a gente não vai, num lugar que a gente não tem diálogo, que a gente não tem penetração. E eu não sei se é muito por aí, né? Eu não sei se essa base está tão longe assim. Eu já morei a 4 quadras aqui, 8 quadras, sabe, em Altabajara. E para mim isso aqui é o meu lugar de vida, o meu lugar de experiência, o meu lugar de socialização. Então, vir aqui no currículo e várias outras vezes também estar em contato com a minha realidade, né? A minha base é essa aqui, não tem uma outra, não está lá no lugar lá longe. Então, a mesma coisa se dá quando eu vou para os espaços de socialização LGBT, né? Quer dizer, lá que estão as pessoas com quem eu converso, com quem eu dialogo. E foi muito duro no processo eleitoral eu perceber como alguns amigos meus, gays, lésbicos, conhecidos, votaram em Bolsonaro, né? E como foi complicado fazer essa conversa. Como foi complicado discutir com eles como é que a pauta de Bolsonaro era uma pauta conservadora. Não só do ponto de vista da sexualidade, do controle dos corpos, conservador do ponto de vista dos direitos sociais, né? Da aposentadoria, da CLT, do aprofundamento do arroxo, do desemprego, uma perspectiva de do entreguismo, de pegar o Brasil para vender as estatais, o neoliberalismo, uma gestão do Estado para o Estado mínimo, a intensificação dessa ideologia da militarização, da segurança pública que a gente está vivendo, né? Uma certa autorização a matar. Na hora que você tem lá alguns membros do Exército, 80 tiros no carro, numa família, e você não tem nenhum pedido de desculpa do oficial, nem isso. Piorou o inquérito para averiguar o que aconteceu, e a punição, morreu uma família. Quer dizer, esse absurdo que a gente está vivendo, que não tem Estado de Direito aparentemente, né? Você não tem mais a quem recorrer, porque cada vez mais quando eu ouço os processos de, por exemplo, prisões arbitrárias, estão acontecendo prisões arbitrárias, né? E que demonstra que o Estado de Direito está em questão. Então a gente tem que resistir, né? A gente tem que tratar disso e enfrentar. E obviamente, gente, as pessoas mais vulneráveis, eu não sei se eu posso dizer aqui, eu ia dizer não somos nós, mas não sei exatamente quantos de nós são mais ou menos vulneráveis, cada um tem uma história de vulnerabilidade na sua vida, né? Mas eu fico pensando um pouco naquelas pessoas que eu me relaciono, naquelas pessoas que eu conheço, quer dizer, com certeza eu não sou das pessoas mais vulneráveis nesse contexto, entendeu? Há muito mais pessoas vulneráveis do que eu. E essas pessoas mais vulneráveis do que eu são elas que vão perder os mais direitos. Porque eu vou perder a minha aposentadoria, por exemplo. Eu ia me aposentar em 6 anos. O sindicato fez as contas, pelo menos mais 10 anos em cima dos 6. 14 anos, né? É claro que eu vou perder direitos. E as pessoas que nem ingressaram no mercado de trabalho? E os jovens que estão à busca do primeiro emprego? Né? Numa sociedade que tem 24 milhões, né? Desempregados, né? Que estão em busca de emprego. É isso? 14 milhões de empregados em busca de emprego. Quer dizer, nós não somos assim os mais vulneráveis. Eu ainda posso pagar minha cerveja. Percebe? Quer dizer, há uma coisa aí que é, entre LGBTs, quais são os mais vulneráveis? Quais são os sujeitos que estão mais em situação de perder direito? De não ter mais um ambulatório trans, não ter mais acesso a, por exemplo, a prefeitura tem uma política, o Calil é um sujeito muito doido, né? Tem coisa que ele avança e tem coisa que ele não dá conta de avançar. Mas a prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, é a primeira vez que tem um centro de referência LGBT na rua.
com fachada, com placa, que as pessoas podem entrar lá e vão ser atendidas por pessoas acessíveis que vão tratar de pessoas LGBTs com sensibilidade. E tem várias linhas de atuação, entendeu? Isso é muito legal. Mas a gente pode perder, né? Porque se dependeu do caminho, os outros governos não fizeram isso. Né? Alguns deles, inclusive, nem abriram, fecharam sem referência. Porque dependia de financiamento do governo federal. Quer dizer, a gente tem uma série de situações que dependem de governos, que dependem de momentos, de iniciativas pessoais. Tem muito a ser feito, tem muito a ser ainda, tem muito a se avançar. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria falar. Já tem 28 minutos. Eu não sei se a minha fala foi coerente, também 2 cervejas. 2 cervejicas. Eu acho que no bar também é um pouco isso também, é uma conversa mais, né? Eu podia ter trazido um PowerPoint, Eu me escutei uma vez, e aí é uma das poucas coisas que eu lembro assim, de referência do Luiz Antônio Simas, que ele fala, na verdade é um texto junto com ele, que ele fala que o bar é a nova polis. A gente precisa trazer essas discussões da política do bar, porque é aqui que a gente vai fazer política. Professor, a gente tem... Pergunta interessante. Vamos pegar outra. Essa aí já não está boa, não. Já vamos pegar outra. Para depois? A sua? Tá. Professor, você falou um monte de coisa bonita aqui hoje. Que eu estava aqui coçando para poder te fazer perguntas. Mas tem algumas coisas que eu queria, não é a minha pergunta ainda, tá? Porque tem pessoas inscritas na minha frente, mas tem algumas coisas que eu vou refrisar, porque talvez a gente não pense nisso de uma... Pode ser capitão seja? Pode? Ah, não tem problema, a gente nem liga. Tem algumas coisas que a gente precisa refrisar que são muito sérias. E quando a gente traz essa conversa para pais e mães, é um negócio que é meio estranho, mas que a gente faz com muita frequência. Uma criança de 7 anos, que foi o que você relatou, ela não tem vida sexual ativa, mas ela tem um rótulo. Ela tem um rótulo. Ela tem 7 anos, ela é afeminada, mas a sociedade já julgou qual que é a vida sexual que ela vai ter, sem ela ter direito de escolha. Isso é um absurdo. Aquela hora que você achou que eu falei, é porque eu sempre fui uma criança muito masculinizada, porque eu tenho irmãos e vizinhos, e todos eram homens, e eu queria brincar. E o povo falava assim, você gosta de mulher, né? Eu falei, caralho, eu não sei, nem comecei minha vida ativa ainda, vocês já estão querendo me colocar num pacotinho? Porra, legal isso aí. Mas enfim, esse controle sobre os corpos não é uma coisa de hoje, né? Se a gente for pegar um simulacro aí, pensando desde o berço helênico que a gente bebe, e que culmina isso tudo hoje numa cultura evangélica extremista, a gente ainda perdura, né, com esse controle dos corpos, é um negócio muito sério. E quando você fala do negócio, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero só fazer uma introduçãozinha sobre esse negócio de políticas alternativas versus lutas de classe. Porque eu acho que foi nisso que a gente deu uma pisada no quiabo sério enquanto esquerda e que a gente precisa trazer essa reflexão, de que a gente não fez base, porque a minha pergunta era exatamente o seguinte: até que ponto eu estou pondo na fila de todos vocês, cara? E eu nem estou ligando, porque o microfone está na minha mão. O identitarismo, veja bem, a gente não está falando de pauta identitária, a gente não está falando, igual você comentou aqui, que dar nome é dar visibilidade a reconhecer, que isso é uma grande questão também, mas o identitarismo baseado apenas e unicamente no ressentimento, ou seja, confia em si mesmo, o que não exclui
o racismo, o que não exclui os feminismos, o que não exclui a esquerda, e que nada fomenta de mudança estrutural contribui com que relevância para o movimento LGBT? Eu não sei se eu entendi, mas vamos lá. Há um grande debate sobre para que tem tanta letra, né? Era GLBT, GLS tinha a ver com gays, lésbicas e simpatizantes. A GLS era uma coisa marcada para nomear as festas que podiam ir gays e não gays, porque a festa era hétero, mas gays eram bem-vindos. O movimento nunca se nomeou como GLS, o movimento era GLBT. E aí o GLBT virou LGBT porque a pauta lésbica é uma pauta, por serem mulheres, é uma pauta que a gente achava que dá prioridade. Porque o movimento LGBT é um movimento muito gay-cêntrico, né? Normalmente são os gays que estão sempre à frente do movimento LGBT, e aí as lésbicas disseram isso, denunciaram um certo machismo, certa misoginia, conforme a experiência de gays. Apesar de gays serem afeminados, gays são muito misóginos. Isso é um problema, eu reconheço isso. É um problema sério, gays são misóginos. E muitas vezes as brincadeiras que gays fazem, as formas como os gays se socializam e as piadas gays são piadas muito ofensivas para as mulheres. E as lésbicas deram pasta, assim, olha, não dá, né? Além de gays serem gay-cêntricos, de serem machistas, de serem misóginos, né? A pauta lésbica, a pauta fica sempre subalternizada. Então essa troca foi para dar uma calibrada nisso, sobre o LGBT. Aí nós temos um problema também com os bis, porque os bis são entendidos como sujeitos invisíveis. Já que eles podem ser uma ou ser outra coisa, eles não são nada. Que na verdade não é assim, né? As pessoas bis são bis. Elas gostam de homens e gostam de mulheres. Às vezes concomitantemente, às vezes não. Mas assim, como não são gays ou lésbicas, são vistos como sujeitos de uma certa ordem de visibilidade. Os bis ficam muito cultos por isso, com razão, e as bis também. E as trans, o termo trans é um outro complexo, porque trans, na verdade, não tem um ponto de partida, também não tem um ponto de chegada, né? É um grande guarda-chuva trans, que cabem travestis, homens trans, mulheres trans. E se você tiver uma percepção mais ampla, cabe crossdresser, cabe drag queen, transformista. Mas aí tem um debate de o que é identidade e o que é performance, né? Drag queens, por exemplo, são travestem, aspas, de mulheres em situações de show. Então, não há uma identidade de gênero, né? Há uma performance, e ainda artística, ou uma performance localizada em alguns momentos da vida dela. Transformistas também, drag queens fica mais na fronteira, né? Você entendeu? Não, crossdress fica mais na fronteira dessas discussões. Mas por que serve a identidade? Eu acho que as pessoas não perguntam. A identidade ela serve para dar visibilidade e para estabelecer algum tipo de reconhecimento público. Senão as pessoas não usavam de identidade. Quando a menina diz que é lésbica ou diz que é sapatão, parece a mesma coisa, mas não é, né? Quando eu me nomeio como bicha, não é porque eu acho que eu não sou gay, eu sou gay. Mas a palavra gay é uma palavra extremamente ambígua. Não, ela é ambígua, porque gays tem a ver com experiências de jovens urbanos ligadas a consumos destinados a esse público, tem a ver com experiências de cidades urbanas cosmopolitas, como por exemplo Inglaterra, Estados Unidos e Europa, quer dizer, os bairros gays, por exemplo, como Chueco em Madrid, ou como a Castro, lá em São Francisco, ou o Village em Nova York, são gays por quê? Porque você tem floricultura gay, bar gay, a boate gay, o advogado gay, o cabelo... Não é. A Farm não configura um gueto gay, não configura um bairro gay. Do mesmo jeito que a Raul Soares aqui, ou a República lá em São Paulo, não é. Você não tem serviços gays, você tem no máximo bares, boates e saunas. E olha que veja bem, gays não são lésbicas e não são trans.
Porque são espaços também muito misóginos, muito transfóbicos, muito terroristas. Então, quer dizer, há uma discussão aí de que o consumo gay é um consumo muito estereotipado, preconceituoso, masculinizado, virilizado, e, portanto, nada é feminado. Então, quando eu me digo viado e bicha, eu não quero essa estereotipia para mim. Eu não quero ser gay, porque gay é uma bosta, entendeu? Ser gay é uma bosta. Eu prefiro ser viado, ser bicha, marido, putinha, porque para mim resolve muito mais a minha relação com a minha identidade de homossexual, né? Mas tudo bem, sou gay, vai lá. Porque no Brasil também essas coisas não funcionam tão bem assim, né? Já diz o Caetano, né? Caetano tem uma música que ele fala um pouco dessas coisas. No Brasil, por exemplo, grande gala gay, você só vê travesti, só vê trans, né? Então, há uma dissonância do ponto de vista do que é ser gay no Brasil. No Brasil, ser gay cabe mais coisas. Mas no Brasil, por exemplo, tem um fenômeno tal, que você também tem outros países, o tal da rodagem, né? Um cara heterossexual que transa com outro heterossexual, não, é por causa da prodagem. Você é um homem heterossexual, você pode transar com outro homem heterossexual, você não tem nenhum tipo de trânsito da sua heterossexualidade, você continua sendo heterossexual, entendeu? Então, esses códigos, eles são códigos de nomeação que são extremamente tensos no final das contas. E se eles existem, é para trazer algum grau de negociação pública, ou para a sua identidade de gênero, para o seu desejo. É isso que você está fazendo no final das contas. Se o cara que é heterossexual e que ele se chama heterossexual passivo, que ele dá uma bunda pro cara, entendeu? É porque ele está negociando o desejo dele. Quer dizer, ele não é gay, ele não é bicha, ele não é viado, porque ele é casado, ele tem namorada, ele tem filho, sei lá, que socialmente, como é que ele se reconhece. Mas ele gosta de dar bunda. Né? Isso não é um problema para ele. Então, quer dizer, as identidades servem para isso. E, obviamente, as identidades que atuam no campo político, elas querem não só negociar o seu desejo, a sua identidade, mas elas querem negociar uma outra ordem, que é a ordem do direito, né? Da ordem do que é que eu tenho do ponto de vista de reconhecimento do Estado e de um certo controle dessa violência que incide sobre os nossos corpos, né? Então, outro tipo de negociação que é muito mais tensa, muito mais pública, você tem que vir a público para falar disso. Por isso que a LGBT você não tem C, crossdresser não está lá, né? Por isso que drag queen não está lá, apesar de que talvez as pessoas que façam crossdresser, que façam drag queen, talvez se reconheçam como LGBT, pouco importa, mas essa sigla LGBT, porque são eles sujeitos que vieram a público, eles de direito, de política, eles de participação, eles de sociedade democrática, né? Se você pensar, por exemplo, no BDSM, as pessoas que gostam de bondade, sadomasoquismo, são práticas privadas, não são práticas públicas, né? Apesar que muitas vezes nas paradas LGBTs você tem uma certa manifestação do desejo BDSM. Mas enfim, falando de identidade é falar disso. O que é que você constrói do ponto de vista público? O que é que você negocia como identidade, como desejo ou como política? Porque no final das contas, gente, os quatro paredes, o que você fizer, não tem a menor importância para mais ninguém. Né? Então, quer dizer, as pessoas podem ter um desejo homossexual ou heterossexual e viver esse desejo como elas queiram viver. Agora, se elas vão negociar isso publicamente, é necessário que a pessoa dizer, olha, eu sou gay, não, eu sou bicha, eu sou viado. Né? É muito comum encontrar, por exemplo, nas paqueras, essa coisa de eu sou um gay não promíscuo, eu sou um gay que não frequenta lugares gays, eu sou um gay discreto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Então, essas coisas todas têm que estar na nossa cabeça, porque é algum nível de regulação dos corpos que a gente está falando, entendeu? Então, por exemplo, ir para um lugar público como o bar, o que é permitido, afinal de contas, você fazer? Né? O que você pode fazer no bar publicamente? O que é permitido? O que é negociado? O que de alguma forma está informado sobre o desejo que você pode dizer? Essa é a grande questão. Né? É o que a gente fala também da prática de prostituição, né? A prática de prostituição ela não é proibida, mas que as prostitutas fiquem no âmbito da Moicurus. Não queremos prostitutas no Parque Savassi, né? Não queremos apartamento, apesar de ter, né? A gente sabe de casas, mas enfim, eu acho que o senhor me respondeu também. Ah, então vem cá. Bruno vai fazer pergunta. Aqui quero que você fique aparecendo na câmera. Dá um close pra gente.
Obrigadão pelas palavras. O senhor citou aí, na sua fala algumas vezes, o Estado que aproveita talvez a nossa diversidade para se promover, e claramente isso se caracteriza em homofobia, né? E sem querer politizar a questão, mas já politizando, eu acho também que tem aí que a homofobia, nesse caso, ela perpassa um pouco e ela chega ao incômodo da inclusão das identidades de gênero, a inclusão da diversidade sexual, né? Nas sociedades mesmo, né? Como diria, quando o pobre começou a andar de avião, quando o pobre começou a comprar casa, quando o pobre começou a entrar em universidade estadual, enfim, né? Eu acho que essa homofobia, ela perpassa um pouco, literalmente, a nossa inclusão dentro da sociedade, né? Como ela citou, não vê prostitutas no Pátio Savassi, não vê casais, né, homoafetivos em restaurantes italianos, enfim, né? Eu queria saber qual que é a legitimidade que o senhor dá para essa coisa da nossa inclusão numa sociedade, né, homofóbica, e no Brasil que a gente está aí no cenário político atual. Bem, uma das coisas que eu sempre digo é que, do mesmo jeito que as pessoas negras não pedem licença para existir, a gente também não pede, né? A gente existe. A gente só, né? Então, a diversidade racial, étnica, a diversidade sexual, de gênero, ela existe. Então, a escola não tem que se abrir para ela, porque ela já está lá dentro. A escola tem que reconhecer o racismo que a escola tem, a homofobia que a escola tem, e o sexismo, o machismo, sei lá, tudo aquilo que a escola tem, ao nomear aqueles sujeitos. Ao nomear os sujeitos que são negros, que são mulheres, que são gays. Essa nomeação que é o problema. Uma vez eu tive estava dando um curso, eu trabalho muito com formação de professores, né? E o professor ficou me dizendo assim: professor, o que é que eu faço? Eu tenho um aluno gay. Aí eu falei assim: ele falou para você que ele está interessado no menino? Eu falei: não, mas ele é meio viadinho, ele anda de um jeito. Mas peraí, olha como você está nomeando uma pessoa através. Por que você está nomeando o viadinho, o efeminado como gay? É o processo de nomeação. Porque se o filho do meu amigo foi dito que o cabelo dele era cabelo ruim porque ele estava na escola, é como a gente nomeia. Isso é que é racismo institucional, isso é que é homofobia institucional. É a capacidade que nós temos de, ao nomear, já subjugar, já subalternizar. Quer dizer, a gente já fala de uma forma subalternizadora, né? Já é uma forma que anula. Então, há algumas políticas de inclusão que promovem esse tipo de questão, entendeu? Que promove uma discriminação negativa. O desafio é como você fazer a inclusão através da discriminação positiva. Como é que você nomeia numa perspectiva antirracista, anti-homofóbica? Então, para mim, quando um guri põe uma placa dizendo que o banheiro pode ser utilizado conforme a identidade que você tem, a princípio não era necessário nomear. Não era necessário, porque é óbvio, né? Eu vou no banheiro masculino porque acho que eu acho mulher, acabou, ponto. Se nomeia, é porque tem algo acontecendo e não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, normalmente, aquelas propostas de criação do terceiro banheiro, por exemplo, é o lugar da nomeação negativa. O terceiro por quê? Né? Ou então, vamos criar um banheiro que há gênero, que não tenha gênero. Mas a nossa sociedade funciona desse jeito? Sem gênero? Não. A gente funciona com gênero o tempo inteiro, né? Uma mulher está grávida, ela vai lá, faz uma ultrassonografia. Tem um pirilinho lá, pintinho. Aí a mãe vai lá enlouquecida, compra tudo azul. Não tem o pirilinho, tem o xerequinho. A mãe vai lá enlouquecida, compra tudo rosa. Quer dizer, a gente está nomeando o tempo inteiro. A gente não trabalha com agenda, a gente não é agenda. A gente generifica o tempo inteiro. Se a gente generifica, o banheiro masculino é para quem se considera homem, o banheiro feminino é mulher, ponto.
E pôr a placa é nomear isso. A gente tem que saber que ao nomear os efeitos que isso vai ter. Eu espero que os efeitos não façam os melhores possíveis. Porque podem reverberar em efeitos negativos, podem ter desdobramento negativo, mas é o processo de nomeação. Você nomeia, você está correndo algum tipo de visibilidade, você está visibilizando, né? Então, eu acho que tem que pensar um pouco isso. Quando você pensa, por exemplo, no mundo público e como é que construi identidades, que eu politizo identidades, que eu garanto que essa identidade tem algum grau de afirmação positiva. Porque senão, gente, nós vamos ter processos de ondas negativas em torno disso, né? Vamos ter processos de negativização o tempo inteiro. E a gente tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta. Por exemplo, vou dar um exemplo disso que é muito engraçado. Assim. Uma vez eu estava conversando sobre eu não sei se isso percebe, né? Eu nunca fui na Holanda para saber se esse parque existe. Mas havia um parque que havia permitido as pessoas terem relações sexuais em público. Mas só pode ter relações sexuais em público naquele espaço, não em outro espaço, entendeu? Aquilo que aparentemente é uma ação positiva, revela-se como uma ação negativa, já que nos outros espaços você não pode ter porque é restritivo, né? Então você está trabalhando com uma norma que é suspensa num certo lugar, mas você está legitimando que nos outros lugares essa norma tem que ser específica. E por aí vai. Quer dizer, a tua resposta, ela necessitaria um grande debate de como é que o Estado garante o direito, como é que o direito é capaz de assegurar uma discriminação positiva. Por isso que, diz os meus colegas que discutem estrada, permanência e certificação de pessoas negras na universidade, a partir das cotas raciais e étnicas, que também inclui indígenas, né? O importante não é só a cota é um aspecto da política de formação. Se você não garante a permanência, se você não garante a certificação, você pode criar processo de exclusão através das cotas, né? Então a gente tem que pensar o tempo inteiro. Se você vê em perspectiva, no momento que a universidade está em crise e no momento que os empregos formais tendem a desaparecer por conta da uberização, né, das relações de trabalho e por conta também da crise que está vivendo mundial, né, essa crise de que os empregos estão todos eles sendo fragmentados. Toda vez que eu entro no Uber, eu pergunto: qual é a sua formação profissional? Onde é que você trabalhou antes? Então tem engenheiro, tem agrônomo, psicólogo, Uber. E é uma amostra sensorial, né? Estou perguntando ali dentro do ônibus, dentro do carro do Uber. Mas é interessante como é que você tem, no momento que os negros chegam na universidade, é o momento que os certificados se corroem do ponto de vista do acesso ao emprego. A gente pode estar gerando um conjunto de negros e negras com certificação escolar, com certificação acadêmica e que não vão encontrar emprego, porque não vai ter emprego para ninguém. E se pensar que o racismo vai permanecer do ponto de vista da contratação, os poucos empregos que possam existir poderão ser dados para brancos. Porque nessa hora você avançar na discussão. Como é que você faz cotas raciais para empregos? Como é que você discute? E aí vai, quer dizer, esse debate ele é infindável, porque na verdade, como diz a sociologia, né, as desigualdades elas se multiplicam. Quanto mais a gente luta contra a desigualdade, mais ela vai se multiplicando. Por quê? Porque é o jeito que as pessoas que têm privilégios permanecem tendo privilégios, né? Elas vão aumentando a sua capacidade, os requisitos dos méritos, para que elas continuem usufruindo dos múltiplos acessos ao direito. Foi assim com o SUS, foi assim com a escola pública, né? Então, hoje em dia, frequentar a escola privada não é mais suficiente, você tem que fazer intercâmbio, tem que estudar no exterior e as coisas vão. Oi, Danilo. Oi. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Chegar Não sei se como eu posso você chegar aí, não sabe? pode, vem cá. Eu sei se você pode, onde você está aqui? Gente, Olá, bem. Meu namorado. Olá, as vidas se encontram no céu. Pois É isso. Breno, Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, uma provocação, aproveitando que o nosso convidado também é professor, e fazer um paralelo com a questão da educação. Eu estava pensando, o senhor está falando sobre conteúdo dos corpos,
e a gente está agora no momento que a bola da vez, a cortina de fumaça da vez, são os ataques à educação, a corte de gastos nas faculdades, e me chamou muita atenção uma fala que o presidente teve em relação a diminuir gastos, despesas com sociologia, filosofia, ciências humanas e sociais de uma forma geral, para concentrar naquilo que ele considera como mais útil. Aquilo é matemática, e ele, quando ele está falando do mais útil, ele está revelando uma forma de pensar no sentido de mais útil para transformar aquela pessoa numa mão de obra, para aquela pessoa, para o trabalho dela. Enquanto que a gente vê assim, a filosofia, a sociologia, ela tem uma utilidade que vai, assim como a matemática também e outras, mas que faz a pessoa pensar sobre o que ela é, o mundo que ela está inserido, e não necessariamente só em questões profissionais. E aqui a gente está falando do controle dos corpos, a questão dessa heteronormatividade imposta, e o discurso que vem da ala conservadora, principalmente do pessoal da ala religiosa, é no sentido de família, né? Esse controle do corpo é no sentido que não pode ser homossexual porque ele não tem como ter filho, porque ele vai acabar com as famílias brasileiras. Então, por trás desses dois discursos eu vejo um mesmo argumento, um mesmo fundamento, que é um fundamento de instrumentalizar as pessoas, colocar essas pessoas como meio para se alcançar alguma coisa, e não conceber essas pessoas como um fim em si mesmo. Então a pessoa ela tem que procriar, ela tem que ter filho, e o filho tem que ser gerado de forma natural, de forma, como se diz, tem que ser aquela concepção homem e mulher, tem que ser assim, porque eles querem que seja assim, e que essa pessoa, o fim dela é esse. Não é ela ser feliz, não é ela ser ela mesma, não é ela se realizar. E na questão da educação, então eu vi esse paralelo. A educação é para transformar a pessoa numa mão de obra, e não para transformar a pessoa no sentido de fazer ela pensar em o que ela quer ser e em como que ela pode se realizar. E aí eu queria colocar essa provocação, pedir um comentário sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte: pessoas LGBTs nascem de casais heterossexuais, certo? Não é verdade? Se é assim, né? Se a gente pudesse, se os pais pudessem ter alguma influência sobre as identidades de gênero dos seus filhos e a orientação sexual dos seus filhos, não haveria homossexuais, não haveria pessoas trans, porque a sociedade toda está organizada para afirmar as estereotipias de gênero. Não é verdade? A sociedade toda está organizada para afirmar que menina é viril e que menina é frágil. Tem um discurso do ministro das comunicações do Hitler, que ele é muito parecido. Se você pegar a frase que disse do Bolsonaro, do Twitter dele, o Himmler fala na Segunda Guerra Mundial, antes do estouro da guerra, ele tem um discurso voltado para SS, que é a polícia política do Hitler, logo após a noite das facas longas, que é onde eles fazem o expurgo da SA. E eles usam a homossexualidade do chefe, do comandante da SA, para matar as principais lideranças da SA e consolidar a SS. Bem, por que isso importa? Porque o discurso dele é um discurso homofóbico. É o Estado utilizando da homofobia para recrudescer uma política de restrição da liberdade democrática e de instituição do Estado policialista. Essas coisas não são desconectadas. Quando o tonto do Bolsonaro fala de que o Brasil não é um país de turismo sexual para gays, mas é um turismo sexual para mulheres,
É isso que o Rico fala lá em 1930 e pouquinho. Ele vai dizer isso, que o problema das mulheres lésbicas é porque elas não têm desejo sexual por homem, então que elas sejam estupradas. E que o problema dos homens por serem gays é que eles não servem à nação, que eles não vão para a guerra. Então qual é a saída? Os homens homossexuais têm que ser exterminados e as mulheres têm que ser estupradas. Essa é a solução que ele dá. Tanto é que dos 100 mil gays e lésbicas que morreram em campos de concentração, a estimativa é que apenas 5 lésbicas foram mortas desses 100 mil. Porque o Estado não via as lésbicas como ameaça, já que elas podiam ser estupradas, via estupro corretivo, e poderiam dar filhos à nação que iriam para a guerra. Então, quando você traz esse panorama aí de como é que a política usa os corpos, como é que usa a identidade de gênero, de desejo, é nessa ordem. Né? Por isso que o pânico moral é tão necessário para a destruição das liberdades democráticas. Né? Porque você trabalha com temas como aborto, homossexualidade, transexualidade, e você cria essa ideia de que o inimigo está na tua porta. Quando, na verdade, gente, as pessoas são o que são porque elas são. Se fosse eficaz essa heteronormatividade fosse eficaz para impedir que as pessoas fossem homossexuais, que as pessoas fossem trans, ninguém seria. Né? Ninguém seria. Eu, pessoalmente, quer dizer, o tanto que a minha mãe ficou chateada quando eu falei, mãe, eu sou viado. Não vai ter casamentinho, não vai ter filhinho, não tem namoradinha, entendeu? Não tem nada disso. Então, minha vida é outra, eu gosto de piroca e por aí vai. Não, ele ficou horrorizado. Ah, meu Deus, é isso, né? Mas tem outra. E minha mãe é figura católica, é isso, quer dizer, não é eficaz. A heteronorma só é violência. Ela não estabelece corpos saudáveis, ela estabelece corpos estereotipados. Né? Por que muitos homens são homofóbicos? Porque eles não querem serem frágeis, eles não querem demonstrarem fragilidade, então a virilidade os toma. Né? Os toma igual o espírito do demônio. E aí eles podem bater, matar. A quantidade de violência. Quantas mulheres são mortas no Brasil, gente? 3 por dia, a quantidade de estupro, feminicídio, é isso, é a virilidade. Essa virilidade tóxica, entendeu? Tóxica. Você tem que matar, você não pode ouvir o não da menina. Eu não quero mais casar com você, não quero mais namorar você, não vou dar para você hoje, o cara vai e mata. Que ordem é essa da heteronormatividade? Ela só produz violência. Porque se ela não agir sobre isso, o cara tá bom, não dá mais, não gosta mais de mim, vou caçar outra menina, né? Não precisava virar gay. Apesar de se virasse, a gente receberia de braços abertos, porque bicha é muito solidária com outra bicha. Apesar de ser má, né? A gente é má também, solidária a gente é má. Bicha má. Tem que ser um pouco má, muito bonzinha, não adianta não. Então, quer dizer, tem uma ordem ali de controle dos corpos que reitera as violências de gênero, não só as homofobias, reitera o feminicídio. Então, se nós não cuidarmos para homens não serem tóxicos, homens têm que ser afeminados. Homem afeminado é a saída, porque vai tratar as mulheres no outro ponto que não é a da violência de gênero. Né? Então, a revolução é essa, é homem afeminado. Muito homem afeminado, muita bicha, porque vai, pelo menos, assim, evitar essa virilidade tóxica, entendeu? Essa coisa de que tem que bater, tem que matar, tem que controlar, tem que impedir, tem que cercear. Então, isso é um projeto democrático, gente. Isso é falar de liberdades públicas. Por isso que eu não gosto de dizer que o Bolsonaro usa isso como cortina de fumaça, ou usa a Damares para encobrir o neoliberalismo ao fim do Estado. Para mim é tudo a mesma coisa. Não existe algo público, não é a Damares não cumpre o papel de criar essa cortina de fumaça. Ela é o Estado que acredita que uma sociedade tem que ser intolerante com pessoas que possuem uma posição que não é aquela determinada pela norma de gênero. É isso. Por isso que ela vai lá e sequestra a criança indígena. Por isso que ela é isso. Ela é isso. Assim como o Bolsonaro é o que ele é. Quer dizer, essa corja toda, esse grupo todo está no poder, a única coisa que eu acho assim, que eu fico feliz é saber que não é o Alckmin. Né? Não é isso, porque o Alckmin acredita em tudo isso, mas não diz. Entendeu? Esse povo está dizendo, entendeu? Assim, a podridão está escancarada. Então a gente pode ver exatamente a cara do demônio que a gente tem. Porque se o Alckmin tivesse ganhado, era o mesmo Estado neoliberal, só sem essa palhaçada, entendeu? Então vamos ter a palhaçada para discutir o que é Estado de Direito, para avançar no Estado de Direito. É claro que seria dar, né, gente? Mas não teve, rolou, tá bom.
concordo ou discordo dessa fala do senhor, porque a gente... A gente me considera jovem senhora, não nego, sabe? Mas enfim, é porque é o seguinte, a gente tem um discurso hoje, a gente que eu falo, mulheres heteronormativas, cis, e que pensam num masculino saudável. Então, quando o senhor fala assim, precisamos de homens afeminados, nós gostamos de falar assim, precisamos de homens saudáveis que não negam o feminino neles próprios. Porque quando a gente fala assim, homens afeminados, você coloca em xeque a sexualidade do cara. E aí você fala assim, não, olha, eu não tenho dúvida com a minha sexualidade, mas nem por isso eu sou embrutecido, nem por isso eu sou não frágil, nem por isso, enfim. Não, a sua formulação ela talvez seja mais refinada que a minha, entendeu? Há concordância. Há concordância, né? Gente, eu nunca escutei isso na minha vida. Fraude, tem que ter. É porque eu sou baixa, gente. Com 3 cervejas, então eu sou mais baixa ainda. Essa é a segunda que eu estou contando. Eu já bebi uma antes. Isso mas assim, eu queria, se o senhor me permite, corroborar com essa questão do controle dos corpos e de uma forma muito séria, porque a gente não pode excluir, e eu acho que isso a gente tem que ter cara enquanto esquerda, de que o capital, e aí a Vivi citou Weber na última terça esquerda, falando, as religiões protestantes no Brasil têm uma fonte no capitalismo, e por isso é tão difícil a gente questionar essas coisas para as religiões evangélicas e que bebem desse protestantismo, que corroboram com o capital, não que a gente se exclua disso de forma alguma, mas que nós, enquanto esquerda e enquanto classicistas ou que priorizam a luta de classe, a gente ainda não conseguiu dialogar. Isso é uma crítica que a gente tem que fazer séria, porque essa normatividade, esse controle dos corpos, ela é corroborada por essa religião capitalista, weberiana, tadinho do Weber, nem quero falar isso, mas que a gente não precisa. Enfim. Gente, muito obrigada. Eu queria encerrar com uma reflexão. Eu não sei se o senhor vai poder me responder. Eu morei há algum tempo em Juiz de Fora, e em Juiz de Fora tem um negócio que chama Lei Rosa. Eu morei de 2007 até 2013 em Juiz de Fora, e Juiz de Fora é um negócio impressionante. Em Juiz de Fora, se a gente está sentado num boteco e o cara ou uma mulher desconfia que tem uma pessoa ali do lado fazendo chacota, rindo, rechaçando, ele chama a polícia na hora. Na hora. E isso é um negócio muito legal, porque as travestis em Juiz de Fora, elas andam lindas, bonitas, com a barba mal feita, 7 horas da manhã na padaria, contando horrores da noite anterior, e ninguém fala nada. Exato. E eu achava isso sensacional. Eu falava, olha, cara, e porque tem muito babaca em Juiz de Fora, tem muita família tradicional mineira em Juiz de Fora, e a Lei Rosa funciona, se chama Lei Rosa. Por que isso funciona como uma lei municipal em Juiz de Fora? E isso não pode, talvez, o mesmo parâmetro ser... Tudo bem, a gente nem vai falar quem está lá que aprova, do legislativo que aprova e etc. Mas por que não tem ninguém que poderia pegar desse molde aí, pegar os nossos advogados aqui presentes e falar assim, olha, rechaçar, hostilizar deveria ser uma coisa que por lei a gente tem um respaldo que é só replicar, mas por que isso não tem? Você já ouviu falar nessa lei Rosa? Muitos de BH tem uma lei muito parecida. Vou dizer que é igual, porque eu não conheço as duas leis a ponto de dizer se é a mesma, mas existe uma lei municipal de Belo Horizonte que permite que a Câmara dos Vereadores ela não legisla sobre... ela legisla sobre espaços controlados pelo município. Então, há leis, por exemplo, que impedem discriminação em estabelecimentos que têm alvarás
da prefeitura. Então, existe algo muito parecido. Agora, o que existe em Juiz de Fora, a meu ver, é uma certa cultura da legitimidade da circulação de corpos que são objetos, que são considerados inadequados no mundo público, né? Porque uma travesti, a gente pensa bem, uma travesti vai comprar pão, ela tem que programar a vida dela, entendeu? Para pegar ônibus em dia de show. Ela tem que programar a vida dela, porque qualquer ato público dela, seja lido como inadequado, ela vai correr risco de ser morta. Sim. Então, quer dizer, se tem um lugar como de fora que ela pode comprar pão, ter um chuchu, beleza, entendeu? Ela tem algum grau ali de visibilidade pública que permite ela, primeiro, contrariar certas regras de gênero, porque ela pode performar um feminino com chuchu, e segundo, ela pode estar num lugar que normalmente não é associado à visibilidade das pessoas trans. Estou perguntando o que é chuchu. Chuchu é pelo facial. É o chuchu. Então, ela pode ir lá com o chuchu dela lá, sem ter que ficar pensando, porque pensar, imagine bem. Se eu travesti que tem um horário às 8 horas, tem que começar a se arrumar às 4. Tem que puxar fio por fio. Não é uma vida fácil. Você ficar linda de mulher, para ter passabilidade como mulher, dá muito trabalho. Não é só tomar um banho e de cada linda, não. Ainda ali é esforço. Então, quer dizer, e ela pode estar no lugar que o corpo dela não é endereçado, que é a madrugada. Quer dizer, há toda uma cultura lá que permite isso. Eu acho difícil uma lei criar um caldo cultural. Acho muito difícil a lei por si só. Tanto é que no debate sobre a criminalização da homofobia, há vários ativistas que são contra a criminalização da homofobia. Vários. Sério. Por quê? Porque há vários ativistas que dizem que criminalizar você pode ter efeito contrário. Entendeu? Recrudescimento da violência. Você tem um debate que é tenso. É tenso, porque as pessoas acham que você, ao criminalizar, você pode criar um discricionário legal que pode ativar ações de violência. Inclusive porque, assim como o racismo é difícil você aplicar a lei, né? Porque não existe uma cultura nacional, institucional de combate ao racismo, políticas antirracistas. Porque você vai, não, foi brincadeira, não, não foi racista, não, TTT, era carinhoso chamar de pretinho, de neguinho, sei lá o quê, das coisas. Do mesmo jeito isso pode se dar em paralelo, e volto a dizer, esse paralelo é sempre arriscado, com a discussão da LGBTfobia, entendeu? Então não é uma conversa fácil, a conversa ela é sempre tensa, porque o campo do direito prescrito não mobiliza a aplicação dos fatos de direito, tem sempre algo aí que é lacunar, tensionado, que necessita que os agentes públicos, não só aqueles reguladores do direito, reguladores da sua aplicabilidade, se movam, mas que nós, como sociedade, agimos de forma a garantir, né, a efetividade da lei. Então é sempre tenso, não é algo fácil. Eu queria agradecer, terminando, né? Agradecer, tá ótimo, cerveja legal, bacana. Gente, que bom, professor Paulo Nogueira aqui hoje com a gente. É tão delicado e tão urgente a gente viver, né, que somos todos sociedade civil, somos todos pessoas, né, somos todos. Eu não quero levar isso assim para um lado que as pessoas gostam de falar assim, pagamos os nossos impostos, consumimos, não, né, que é o que o Breno veio falar, nós não somos funções, nós somos, apenas somos, e por ser, isso já basta. Eu queria agradecer também a Deonara, que chegou nos 45 do segundo tempo. Estou de olho na senhora, viu, senhora? Agradecer, gente, quando eu vi o comentário do Douglas Miranda no nosso site, eu falei, caraca, por que esse menino não está aqui? Isso é massa. E foi um dos caras que mais incentivou a gente, né, a repensar o negócio do banheiro, a colocar o negócio do banheiro, que a Duda Salabella, o dia que ela esteve aqui, ela falou, cara, eu sou senadora, e aí? E o povo está ali até hoje tentando pensar que banheiro que eu vou usar, sendo que as pessoas morrem, as travestis, né? A gente teve uma menina de 21 anos em São Paulo agora, que foi
morta a pauladas se ela recusou um programa, enfim. Obrigada mesmo, professor Paulo. Obrigada a todos os presentes aqui hoje. Obrigada por vocês que colaboram, por mais que discordem ou concordem no diálogo que a gente faz. Eu queria convidar todos vocês. Vocês estão me ouvindo aí fora, porque agora o assunto é sério. Vai rolar uma rosca carreteiro ali, que é de patinha. É o quê? Camisa. Ai, meu Deus. Fomos informados agora à noite que a proposta de orgânica pode ser colocada em votação no plenário. O que é isso? O projeto proíbe que as escolas de educação infantil e ensino fundamental adotem medidas de qualquer natureza envolvendo discussão de gênero, orientação e diversidade sexual. É complicado. Isso é total anticonstitucional. Gente, é um alerta que o Valdil, do Sindrede, é isso? Sindrede, está colocando aqui para a gente que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, amanhã, quarta-feira, dia 8, quer proibir que as escolas de educação infantil e ensino fundamental adotem medidas de qualquer natureza envolvendo discussão de gênero. Isso aqui é no mínimo, eu não vou nem falar sobre constitucionalidade, porque a lei não é o meu forte. Mas eu conheço um mocinho aqui em Belo Horizonte que se chama Ivan Ferreira, que ele tem uma ONG que chama Infância Protegida, e ele coloca de forma muito prudente, metodológica e consciente a proposta de educação sexual infantil. E é muito fácil a gente distorcer por um viés de que estamos hipersexualizando ou iniciando sexualmente crianças de forma prematura. Não. Isso não passa por esse viés. Isso passa por proteção. As crianças precisam ser ensinadas, e eu acho que é uma falha nossa enquanto pais. Eu não sou mãe, mas os pais aqui presentes, como que a gente discute emoção com os nossos filhos? Porque nós mulheres, nós somos, por essência, mais emotivas do que os homens. E os homens são coibidos de qualquer tipo de emoção. Os homens não choram, os homens não expressam sentimentos, eles não podem ser associados a qualquer tipo de sentimento feminino, como fragilidade, né? Feminilidade, a gente chama de afeminado, como se fosse uma aberração, mas enfim, a gente vai encerrar por hoje, estão todos convidados a jantar com a gente. A Patinha, obrigada pelo rango, cara, obrigada pelo rango. Eu só venho aqui porque tem rango, mentira. Mentira! Eu pronto falei, foi mais forte do que eu. E professor, seja bem-vindo sempre. Sério, Curi, obrigada por tudo. Eu queria só agradecer ao professor. Eu também sou professora. Fui professora a vida quase toda dos pequenininhos, né? No ensino fundamental, depois fui para eles. Glória. Então, enquanto o professor falava, eu estava imaginando a minha trajetória de vida com os meninos que também não eram meninos e tinham sentimentos de meninos. Então, até hoje, eu lembro, em 70, mais ou menos, eu tive um aluno, o Átila. Eu não esqueço o nome dele, eu não esqueço a pessoa dele, porque o Átila era uma menina no corpo de um menino. E ele fazia poesias lindas. O Átila era todo assim, sabe, doce, todo sensível. E eu achava o Átila aquela coisa linda. Então, um dia, a colega, ele declamando, eu dava espaço para as poesias dele. Ele, inclusive, falou: professor, vamos fazer uma biblioteca na sala. Fiz com ele a biblioteca na sala, em 70. Nem usava isso, nem tinha isso. Vamos fazer, porque ele queria fazer as poesias dele. Então, um dia que ele declamou a poesia, uma colega vira para ele: menino, vira homem, o que é isso? Então, eu falei: não, você não vai falar isso com o meu aluno, você não vai falar isso com o Átila. Eu abracei o Átila. Não sei onde o Átila anda, não sei o que
foi feito da vida dele. Depois eu encontrei a Vanessa na minha vida. O dia que eu encontrei a Vanessa, assim, dentre outros tantos que eu encontrei na minha vida, a Vanessa chegou com a mãe e eu achei que ela era a Vanessa mesmo. Só que era um rapaz. Então, quando foi fazer a matrícula da Vanessa, a mãe falando que a Vanessa precisa de ter alguém que entenda, e a própria Vanessa falava, porque a Vanessa precisa de ter uma escola que acolha, que ela veja uma escola. Falei, tá, a Vanessa é sua irmã? Não, a Vanessa sou eu. Eu falei, meu Deus, você é a Vanessa? Eu não entendi, aí eu fui sincera, eu não entendi que você era a Vanessa. Muito bem, a Vanessa entrou na escola como Vanessa, que eu mudei o nome, né? Era Vanessa, ela queria se chamar Vanessa. E foi o drama do banheiro. O drama do banheiro. Ela foi no banheiro das meninas, não deu certo. Ela foi no banheiro dos meninos, não deu certo, porque todo mundo reclamava, todo mundo brigava. Eu tive que arranjar um terceiro banheiro para a Vanessa. Foi o jeito, a gente ficava fechado. A Vanessa usou muito tempo o terceiro banheiro. Então eu acho assim, agora eu estar aqui num bar, ouvindo falar das Vanessas, dos Átilas que existem pela vida. Ô, gente, isso é um progresso e, né, que eu nunca imaginei na minha vida. Eu vim no BRA para aprender, ter esse conhecimento que há muito tempo atrás, apesar de acolher, eu não sabia, né? Eu não tinha, porque não se discutia isso. Então, quero agradecer ao professor, e é muito legal estar no bar para falar desse assunto tão difícil, né? Para inúmeras pessoas que vivem, tão sofrido para muita gente, mas que é muito bom saber que até no bar se discute esse assunto, né? É muito bom saber. Professora Glória, obrigada. Gente, Átila, Vanessa, você que está aí, vendo a gente, que nem fala mais esse nome, não interessa. Vem dar um beijo na professora Glória, ela ama vocês. Sério. Como eu cheguei atrasada, hoje para compensar, eu vou entregar aqui o nosso presentinho para que a gente sempre dá às pessoas que vêm aqui contribuir com a gente. Nossa visita. Uma recordação dessa nossa terça-feira. E aí daqui a 15 dias nós estamos de volta. Vamos tirar uma foto de todo mundo? Mostra a camisa para a câmera, professor. Vamos tirar uma foto. Chega aqui todo mundo, que isso a gente gosta de fazer, que é o quê? Junta? Vem, gente. Beleza.